Graças a Deus, a paz do Senhor seja com todos os irmãos e irmãs. Amém. Vamos fazer uma oração para que a gente possa fazer a exposição do Evangelho de Cristo nessa manhã. Tem como tema: depressão é falta de fé em Deus? Senhor meu Deus, nós vamos expor o seu Evangelho, que é espiritual, e a gente é carnal, somos carne, somos passageiros e teu Evangelho é eterno. Então que o teu Espírito Santo nos ajude mais uma vez para que haja proveito, haja edificação, haja crescimento, conhecimento, libertação e habilitação para fazer a missão, que é isso que o conhecimento do Evangelho faz: nos liberta, nos habilita para cumprirmos a santa missão de produzir vida na vida das pessoas que estão morrendo. Nos ajuda, Senhor, nós oramos em nome de Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Graças a Deus por mais um sábado. Um período meio difícil para a igreja, não, para toda a sociedade aqui na Europa. Período de grande frio e uma gripe, um tipo de vírus, que não sei se é gripe A, uma mistura com Covid, que está assolando muitas famílias que não podem nem sair da igreja, nem vir à igreja, não podem sair de casa. Tamanho nível de infecção. Mas graças a Deus que vocês vieram, Deus deu condição de vocês estarem aqui. Vamos fazer duas pregações, a de hoje e a do quarto sábado, quando eu volto, se Deus permitir, a pregar no sábado aqui, sobre depressão. Nós somos uma igreja missionária e é raro das pessoas que eu tenho conhecido, das que já são da igreja, das que a igreja está conhecendo, pelo menos na minha experiência pastoral, é quase que impressionante o nível de tristeza, de pessoas deprimidas. Eu conheço vários irmãos que não tomam remédio, mas eu conheço muitos que são mantidos à base do remédio. Aí tem a opinião da ciência, que vai ser o segundo sermão, basicamente. Esse aqui é se é falta de fé em Deus, porque esse é um dos dilemas que os irmãos me contam. Alguns dizem que eles sofrem quando eles vêm à igreja e ouvem comentários ou exposições que dizem que é porque a pessoa não tem fé. Por isso que ela está sofrendo desse jeito. Ela não confia em Deus, porque gente que tem fé em Deus não tem depressão. Duas pessoas que sofrem com depressão, elas me contam aqui, em qualquer lugar do mundo onde eu atendo várias pessoas. Não sou psicólogo, mas eu faço aconselhamento pastoral, é minha obrigação. As pessoas me procuram, eu tenho que atendê-las. E elas sabem que eu atendo várias delas em vários países. E elas dizem que uma das maiores dores é essa, quando elas ouvem que elas estão sofrendo porque elas não têm fé em Deus. Então hoje a gente vai na Bíblia, porque as pessoas procuram também não só a ciência, não só o psicanalista, não só o psiquiatra, o psicólogo, usam a farmacologia, os remédios, mas elas também buscam religião, e a religião tem uma reação, uma resposta, uma informação. E eu fui pesquisar, pelo menos em 6 religiões, das grandes religiões, budismo, islamismo, e impressionante como sempre tem esse elemento de acusar os depressivos de que eles precisam ter fé em Deus. Então, a religião quase que os acusa de uma forma geral, né? E no cristianismo não muda. Vamos ver mesmo na Bíblia, já que nós cremos na Bíblia, nós dizemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então vamos ver se a Bíblia diz que a pessoa que é depressiva é porque ela não tem fé. Então qual a relação da depressão ou falta de sentido na vida com a fé em Deus? Tem essa relação? Depressão é falta de fé em Deus? A resposta é rápida e sem arrogância e certeira. Depressão não tem absolutamente nada a ver com falta de fé em Deus. Não tem absolutamente nenhuma relação. A Bíblia, de capa a capa, está cheia de gente elogiada como herói da fé. É herói da fé. E todas deprimidas, a maioria.
É só ler a página da Bíblia Sagrada, irmãos. A maioria dos que dizem que depressão é falta de fé, não está dizendo isso com base no Evangelho. Isso é uma opinião pessoal e que é uma responsabilidade muito grande dizer isso para uma pessoa, que vai lhe causar muitos danos, além do dano que ela já carrega em si. Uma igreja missionária tem que ter conhecimento, como nós estudamos pela lição, agora há pouco pela manhã. É o conhecimento que faz a gente ir para frente, porque ele nos liberta. O conhecimento baseado na verdade. A Terra está cheia dessa informação. É uma das maiores inverdades que existe no planeta Terra. É essa, porque a depressão é um mal mundial. E no meio desse mal mundial, existe essa contaminação que a religião faz, de imprimir ainda mais castigo às pessoas, dizendo que isso é falta de Deus. Se você ler a Bíblia, você vai perceber que esse é um dos maiores enganos da terra. Por exemplo, ponha na tela aí o Salmo 77. Dos 150 salmos que a Bíblia tem, gente, tem alguns que são de alegria. Mas a grande maioria das 150 músicas da Bíblia é tudo música elaborada por gente que estava em profunda tristeza, escrita por pessoas profundamente deprimidas. Olha, como exemplo esse 77 aí, que é Asaf. Asaf é um dos principais líderes da igreja de Jerusalém. É ele que, com a baqueta dele de maestro, fazia o povo adorar com alegria a Deus. Você lê o Salmo 73, que veio 4 antes, é dele também. Nós estamos no 77 aí, mas no 73 ele diz que por pouco ele não morreu. Por pouco meus pés não escorregaram. Nesse 73 ele chega a dizer que ele se via, chegou um nível de degradação da alma dele, que ele se via como um animal embrutecido. Ele revela lá. E aqui no 77, olha aí, ó, no dia da minha, olha o pronome possessivo. Veja o pronome possessivo que Asaf usa. Minha angústia. Leiam sobre a angústia, é o estado avançado da depressão. Angústia é quando aperta o peito, assim, quando você respira, dói. Aí você pensa em amanhã. Amanhã de novo esse negócio vai vir. Só quem passa sabe. Diz assim, ó, no dia da minha angústia, me diga aí se é falta de fé de Asaf. No dia da angústia dele, que o peito dele apertava, quem ele buscava? Você acha que quem não tem fé vai buscar Deus? Por que vocês acham que uma pessoa busca Deus? Ela acredita. Ele está sendo devorado pela angústia. Mas isso não significa que ele não tenha fé. Tanto que está buscando a Deus. Olha o pronome possessivo. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A noite inteira. Não consegue dormir. Levantei misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Aí, a minha alma recusava. Olha como o processo é profundo, gente. Ó. A minha alma recusava ser consolada. Eu não quero a sua visita. As pessoas se trancam. Não vem na minha casa. Eu quero me isolar. Eu não quero ver ninguém. Aí, não volta ali um pouquinho, hein? Calma. Ó, a minha alma recusa consolo. Não, pastor, desculpe, senhor, eu gosto do senhor, mas eu não preciso que o senhor venha aqui. Não quer saber de nada. O Evangelho está revelando como é a verdade. Próximo versículo. Lembrava-me de Deus. Onde é que está a falta de fé? A pessoa lembra de Deus, ela sabe. Ela busca. Mas isso não significa que ela está livre, que ela não sofra. O negócio está lá. Está lá, ó. E me perturbava, olha. Vou de novo o pronome. Minha angústia, minha dor, me recusava.
Me perturbava, uma perturbação na mente. Você passa a não entender direito as coisas, a não gostar do seu cabelo, a não gostar de você, começa a se culpar, um problema. E se tiver religioso que não tem entendimento do evangelho, vai acusar mais ainda você. Queixava-me, é só queixa, ó. E o meu espírito, a minha alma, o quê? Desfalecia, meu Deus. Está aí o evangelho, meus irmãos. A pessoa vai desfalecendo. A pessoa vai se diluindo. Parece que vai se tornando líquida. 4. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Olhos vigilantes. Interpretem para mim. O que está acontecendo com Asaf? Ó, meus olhos vigilantes. Asaf não consegue dormir, gente. Não tinha remédio naquele tempo. Hoje você toma, consegue dormir um pouco. Mas Asaf não. Quem sustentou Asaf nesses dias que ele não dorme, quando a gente não dorme, aí que coisa piora. Foi Deus. Onde é que está a falta de fé? Quem é que está sustentando Asaf aí? Deus. É Deus. Agora o que ele diz no final desse versículo aí? Estou o quê? Perturbado, a ponto de não conseguir nem articular palavras. As ideias não são mais elaboradas de forma sensata, inteligente. O cara não consegue nem se expressar mais direito. Para vocês verem, nós estamos falando de um grande líder do Antigo Testamento, Asaf, o cara das canções, das alegrias. Muito bem, irmãos. Então, Asaf transformou em música um dos momentos mais terríveis da vida dele. Tá? E ele está expressando isso diante de quem? Diante de Deus. Ele está conversando com Deus sobre a sua profunda depressão e não se vê no texto, inspirado pelo Espírito Santo, não se vê Deus repelindo ele. Não se vê Deus criticando Asaf. Não se vê Deus repreendendo Asaf. Não se vê Deus dizendo, Asaf, você não tem fé. Asaf está conversando com Deus. Asaf está perto de Deus. Asaf está dialogando com Deus, está desabafando com Deus, está se lamuriando com Deus. Asaf está se queixando com Deus. Asaf está admitindo que se não for o Senhor, ele já teria sido destruído, porque é Deus que o sustenta. Nesse caos, Deus sustenta Asaf. E o Espírito Santo está inspirando ele para deixar isso para nós. Isso virou Bíblia. Ele está muito deprimido, mas tem bastante fé, a ponto de, antes de ir ao psicólogo, se fosse o caso, fala com Deus. Deprimido, em estado caótico, falando com Deus. Onde está a falta de fé? O homem conversa com Deus. É com Deus que Asaf tenta resolver a depressão dele. Está com depressão, mas está tentando resolver a depressão conversando com Deus. Deus não tem nenhum problema, irmãos e irmãs, de ouvir, de escutar, de cuidar de servos e servas dele que se encontram deprimidos. Deus não tem esse problema. Deus não rejeita ninguém, Deus não classifica ninguém que tem depressão como pessoas de segunda ou terceira categoria. No escalão da fé, a depressão não está como algo, defeituoso a ponto de Deus dizer, não, esse aqui tem pouca fé ou não tem. Isso não existe no Evangelho, não existe. É religioso que cria isso. Sem Bíblia, sem autorização de Deus. E fica falando e machucando as pessoas. Isso não é missão. Assim Deus não vai usar você para edificar, não. Então, Deus dialoga. Deus gasta tempo com deprimidos. Quanto tempo será que Asaf Deus dando atenção para ele ali?
uma espécie de divã divino. Ali, ó, contando as angústias, as noites, os olhos que não fecham, a alma que se recusa, o desejo de isolamento, tudo Deus ali, ó, o grande psicólogo, vamos assim dizer, do universo. Escutando Asaf, dando tempo com Asaf. É uma pena que muitos deprimidos não saibam que Deus dá essa atenção para eles. Cabe a nós, igreja, informá-los corretamente. Vejam, por exemplo, o grande festejado profeta Elias. Ele enfrentou os feiticeiros, os magos, os espiritualistas, que lá no texto de 1 Reis é chamado de profetas de Baal, uma divindade pagã. Elias orou a Deus. Olha só, Elias está orando a Deus. Deus responde à oração de Elias, ó. Deus faz chover fogo do céu. Elias prova que só o Senhor é Deus. Elias, então, executa os profetas de Baal. Ficou provado que o Deus de Elias era o Deus verdadeiro e que Elias era o servo verdadeiro do Deus verdadeiro. E logo depois, em seguida, o que acontece com Elias? Foge, vai se esconder numa caverna, diz a Bíblia, com medo de ser morto por Jezabel. E falando com Deus, Elias pede para morrer. Falando com Deus. E você não vê Deus o repreendendo, nada disso. Basta que Deus come Elias e anda. Tem mais jornada, tem mais missão, Elias. Sai da caverna e anda. Deus escutando os medos e os pavores de Elias. Aí você vai lendo a Bíblia, você vai percebendo claramente que mesmo Elias aparece já no Novo Testamento ao lado de Jesus e de Moisés. Esse mesmo Elias. A vida dele segue. Ele passou pelas depressões dele. Seguiu. Como um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Elias. Onde está a falta de fé de Elias? Então, meus irmãos e irmãs, como nós somos uma igreja missionária, esse tema aqui é bem básico na Bíblia. Depressão faz parte do mundo caído, como todas as demais enfermidades que afligem a nós, seres humanos. Se você nunca foi atingido por isso, agradeça a Deus. Não fique valentão, se sentindo superior, não. Você é homem, você é ser humano. Frágil como qualquer outro. Quem mantém você é a graça de Deus. Todos somos mantidos pela graça do nosso Senhor. Amém? Vamos ter humildade, aprender no Evangelho, não porque eu estou pregando aqui, é porque a palavra de Deus é palavra de Deus. Ela é arrasadora, ela desconstrói as nossas verdades. E vai colocando a única verdade que é o que gera a vida, e é que Deus quer nos usar com as verdades para edificar os outros. Então agora imagine os irmãos deprimidos chegarem na igreja, chegarem na sua casa, e você não tem a visão correta da Bíblia sobre depressão, e aí ouvem você afirmar que a depressão deles é falta de fé. Sobretudo se quem falar isso for eu que sou o líder. Como vocês acham que essas pessoas vão se sentir? Que os seus irmãos e as suas irmãs na fé vão se sentir? Não. Veja Abraão, por exemplo. A maior parte da vida de Abraão, qual é o título maior que Abraão recebeu? Pai da fé. Pai da fé, não é pai da ausência de fé, é o pai da falta de fé. É o pai da fé no Antigo Testamento. Elogiado no Novo, no Antigo. Então, se você lê a vida de Abraão, é a vida dele, não tem como negar. Está lá a vida de Abraão na Bíblia. Leia ali em Gênesis ali para você ver. A vida de Abraão, do nosso pai da fé. É um cara que, no mínimo, a caminhada dele é de uma vida fleumática evoluindo para picos de alma deprimida. Eu não diria de Abraão, assim, taxativamente, que
ele tinha depressão. Primeiro que eu não sou técnico nisso, a Bíblia não diz isso, mas quando você lê a vida dele, basta comparar um pouquinho com a sua. Porque a Bíblia diz que ele era homem, eles, os da Bíblia, eram homem como qualquer um de nós somos. Principalmente quando fala sobre Elias, né? Por exemplo, ó, vocês sabem com quantos anos Abraão teve a felicidade de ter um filho? 86 anos quando nasceu Ismael. O cara vai ter um filho depois de velho. Como é que você vai cuidar de filho depois de 86 anos? E esse filho veio com uma empregada, porque a mulher dele mandou ele se deitar com ela. E ele, em vez de ter repreendido a mulher, gostou da ideia e se deitou. E nasceu Ismael. Estamos falando do pai da fé, que não era perfeito. Muito bem. Aí, a partir daí, começa na família dele desavenças tão grandes que se tornaram desavenças insuperáveis. Nunca mais você vai ver no livro de Gênesis alguma coisa que diga que Abraão tinha paz emocional ou paz física presente na sua casa. Uma guerra se estabeleceu lá entre a empregada e a mulher, Sara. Isso só vai sossegar depois que Sara morre. É só ler lá em Gênesis. Como é que você sente paz numa família em guerra? Em briga e contenda o tempo inteiro. Isso vai causar alegria em alguém? Está lá no Evangelho. Aí nasceu Isaac. A palavra Isaac significa o temor de Isaac. Toda vez que vocês lerem Deus dando o nome para alguém, é porque Deus vai fazer com que o significado daquele nome se torne uma biografia mesmo, a história da pessoa. Como o pastor Moisés estava explicando há pouco, Jesus trocou o nome de Pedro. Coloca pedra, não como se ele fosse a pedra principal. Ele que não era pedra, que era bem molezinho, depois se tornou um gigante, uma pedra mesmo. No edifício de Deus. Então o Espírito Santo fez com que Pedro cumprisse o significado do seu nome. E o nome de Isaac aqui, que é o filho de Abraão, agora com a mulher mesmo, por um milagre de Deus, significa o temor de Isaac. E sabe que temor é esse? É o temor que Isaac passou a ter em relação a Deus, mas não é o temor de respeito, era temor de medo, no sentido lá do hebraico. Porque quando um jovem tem medo de Deus, alguma coisa aconteceu, porque ninguém tem medo de Deus, assim, no sentido meio patológico, se não houver uma razão. Então, Isaac ficou traumatizado com a experiência do Moriá, ele era bem novinho. Quando ele viu o pai dele subindo com a lenha, ele não viu nenhum cordeiro, que ele viu o pai dele fazendo aquele sacrifício. O texto diz que ele mesmo perguntou: papai, aonde é que está o cordeiro? Aí o pai dele desconversou e disse: não, meu filho, Deus proverá. Não era uma situação tranquila para Abraão, porque imagina a situação dele como pai. Cumprir um pedido de Deus, que ele tinha certeza que era Deus que estava pedindo. E agora você imagina para um garoto de 17 anos, mais ou menos. Vê a cena, sabia o contexto, e vai subindo e vai subindo. Não é brincadeira você ver um cutelo, uma facona amolada vindo no seu pescoço assim. Se fosse com você, sinceramente, é só ser sincero com a Bíblia. Você que tem um filho adolescente. E de repente, uma coisa para nossa cabeça bem absurda. Deus está pedindo o seu filho em sacrifício. Coisa que a própria Bíblia diz que Deus abomina. Que ele não aceita sacrifício de pessoas. Quem fazia isso eram os pagãos. E Abraão vinha do paganismo. É um código que ele entende. É uma linguagem que Abraão entende muito bem. É isso que ele fazia na vida passada, antes de seguir. Deus está testando ele, para ver se ele ainda tem código do paganismo, ou se agora ele está conhecendo mesmo Deus verdadeiro.
Até porque essa cena é um protótipo do que viria na cruz com o Senhor Jesus. O sacrifício perfeito. E a Bíblia está revelando isso por meio do pai da fé, cuja raiz vai dar em Jesus, por meio de Isaac. Tá, mas quero ver você explicar isso para um adolescente de 17 anos, deitado, e sendo que ele entende o que é aquilo lá. Como é que você acha que fica a mente e a alma do garoto? Até ele entender o momento do livramento. Não, Abraão, Abraão, não faças tal. Que aquilo era uma prova de fé para Abraão, até trocar as informações, e o garoto entender que aquilo vinha de Deus, mas que Deus não é daquele jeito, meu amigo, não é brincadeira não. Cada vez que lá na cabana falava em Deus, Isaac já ficava tremendo. Nós estamos falando dos patriarcas, da origem da fé, das pessoas que Deus tirou para fazer a raiz do Salvador Jesus. Então, se fosse nos dias de hoje, se a polícia soubesse que um pai tentou fazer isso com o filho, hoje é tipificado como tentativa de homicídio. Abraão seria preso hoje. Naquele tempo, não. Eram outros códigos de compreensão. E o que dizer de Jacó? Jacó, o pai das 12 tribos de Israel. Agora nós estamos falando, já falamos do pai, Abraão, do filho Isaac, agora do netinho de Abraão. Ele foi o pai das 12 tribos, as famosíssimas 12 tribos de Israel. Origem do povo de Deus. E venderam o 12º, os 11 irmãos, como se fosse um produto. E aí um dia, por causa da fome, Deus faz com que Jacó e os 11 cheguem até o Egito, onde o 12º, que era um produto, tinha virado uma grande solução. Um homem muito competente, José. Quando José apresentou o pai dele para Faraó, Faraó fez uma pergunta para Jacó. Jacó, quantos anos você tem? E respondeu 130 anos. 130 anos. Aí ele deu uma resposta. Põe na tela aí, por favor. Gênesis 47:9. Gênesis 47:9. Queria que vocês mesmo lessem. É o pai Jacó que está dizendo. Leiam, por favor. Vamos lá? Agora. Como foi a vida de Jacó? Ele mesmo que está falando, não sou eu. Quem é que está dizendo isso? E quem é Jacó? É um qualquer? O que ele está dizendo aí para nós, igreja? Ele que está contando a vida dele, não sou eu. Como é que ele responde para Faraó? Faraó perguntou como era a vida dele? O que foi que Faraó perguntou? Apenas a idade. Mas o negócio é tão forte que ele não aguenta. Ele diz assim, olha, dos 130 que eu vivi, conta nos dedos os dias que eu fui feliz. A minha vida é o tempo inteiro mal, eu passo mal. Estou estudando com uma pessoa aqui em Portugal, e numa certa altura lá, começou a chorar. Eu paro, sempre nessa hora eu paro. Se quiser água ou lenço, eu ofereço. E a pessoa então fala, eu não sei o que é felicidade. Eu nunca fui feliz. Ela está lá estudando a Bíblia comigo. E disse para mim antes, eu quero crer nesse Deus que o Senhor fala. Tem fé, mas não sabe o que é felicidade. Olha o pai Jacó. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Pouco. Foi poucas as vezes que eu pude comemorar, que eu pude celebrar. Você sabe o que é perder a esposa que você ama assim? Ela dá o
à luz um filho tão esperado, chamado Benjamim. E de repente ela não aguenta e morre. Sabe o que é vender o filho preferido, sumir, e nunca mais você vê seu filho? Por causa das preferências que você tinha, dos erros que você cometeu de tratar um filho diferente do outro, mesmo que eles sejam diferentes, mas em amor, não dá para a gente estar fazendo essa diferença. Isso provoca revolta nos demais, que ficam com raiva um do outro dentro de casa, a ponto de querer matar o menino, ou então venderam, que foi a alternativa. E Deus vai transformar esse limão numa limonada na sua soberania. Mas isso causou o que em Jacó? Como vocês acham que era a vida de Jacó? Sinceramente, a gente precisa ser honesto, né? A gente não consegue ser usado por Deus de forma correta. A gente vai viver na ignorância em alguns assuntos, abrindo a boca e falando bobagem. Como é que a gente vai ser missionário e missionária? Deus não... porque eu não consigo evangelizar. Então precisa conhecer um pouquinho o evangelho. Quando você conhece o evangelho e crê, você tem muito conteúdo. E as pessoas vão vir até você. E você vai poder ajudá-las. E Davi? O que dizer de Davi? Como vocês acham que foi a vida do famosíssimo Davi? O maior rei de Israel e o único homem com quem Deus fez um pacto eterno. O único homem que Jesus cita no final da Bíblia, com a boca cheia, peito estufado, Jesus diz: eu sou da raiz de Davi. Não citou Abraão, não citou Elias, não citou Moisés, cita Davi. Como vocês acham que foi a vida dele? A vida dele não tem nada de alegria. Assim, perene não. Com menos de 18 anos, ele foi arrancado da casa do pai dele para enfrentar um bicho feio que dava 3 vezes o tamanho dele, sem nenhum treinamento militar. O que você acha que acontece com um garoto que de repente é arrancado pela ordem real? Nunca mais ele vai voltar para casa, nunca mais ele vai ter o colo de mãe, de pai, não tem negócio de reunião mais familiar. Acabou para Davi. Como que você acha que acontece com um garoto quando ele é arrancado da sua família? Está lá na Bíblia. É que Davi vai ver rindo desse jeito. E aí, a partir daí, gente, depois que ele começa a trabalhar com Saul, começa a vida de fuga de Davi. Leiam as Escrituras Sagradas. O tempo inteiro fugindo, nos buracos, nas cavernas, nos antros da terra. Porque o que querem fazer com Davi, ainda novo? O rei quer matar. Fugindo pelos países, pelas fronteiras, o tempo inteiro, não tem conforto nenhum, Marco Aurélio. Como uma pessoa dessa é feliz? Me digam. Vamos crer agora em mágica? O evangelho é real. Isso durou até uns 50 anos, quando ele já era rei. A fuga de Davi só termina depois que Saul morre e ele assume o poder. E aí, o evangelho é um negócio muito sério mesmo. Aí, vejam vocês, é quando Davi também começa a fazer umas asneiras e marcar para sempre mais ainda a vida dele. Ele adultera, praticamente manda matar o marido da mulher. Meu amigo, isso causou danos terríveis. Porque não pediu desculpa para ninguém, não falou com nenhum dos filhos. Aí o outro filho se achou no direito, cometeu incesto com a outra irmã. Tudo filho de Davi. Aí o outro lá esperava que Davi chamasse a atenção do filho, não chamou, porque ele estava nesse período muito mal. Aí o cara disse assim: papai não tomou providência? Puf, matou o outro irmão. Como que vocês acham que é a vida dessa pessoa? Está tudo lá na Bíblia. Aí o filho vem, quer tomar o poder dele, dando um golpe no próprio pai. Aí o pai tem que fugir da cidade chorando. Está lá, está tudo ali na Bíblia. Aí Davi consegue se reforçar e retomar o poder. E aí Absalão foge e na fuga, pescoção engata no galho de uma árvore, ele morre enforcado. E Davi passa e vê o filho dele e chora como poucos homens do Antigo Testamento choram, dizendo: Absalão, 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 meu filho Absalão, meu filho Absalão.
É Davi. Agora, vamos dizer que Davi não tinha fé? Leia os salmos dele. Ele continua dizendo: Tu és meu Deus. Os meus inimigos me perseguem. Até o meu filho virou o calcanhar contra mim. Mas de eternidade a eternidade tu és Deus. A vida extremamente atribulada. Mas não se vê um vestígio de que Davi não tinha fé, de que Davi não tinha um Deus. Nenhum dessas personagens aqui que eu estou citando para os irmãos. Não se vê nenhuma vírgula dizendo que elas não acreditavam em Deus, que elas não criam em Deus, que elas não se relacionavam com Deus, que Deus não se relacionava com elas. Todas com muito sofrimento neste vale de lágrimas, como o próprio Davi vai chamar a vida debaixo do sol. Ele usa a palavra bacá, do hebraico, que quer dizer lágrimas. E o que dizer de Jeremias, grande profeta de Deus? A maioria das declarações, as declarações, Marco Aurélio, mais contundentes desse profeta, Kelson, estão num livro dele chamado Lamentações de Jeremias. Vocês não vão encontrar nenhum livro na Bíblia, nenhum capítulo na Bíblia dizendo assim: as euforias, as alegrias, as festas de Jeremias. Aí vocês vão ler muito sobre o choro de Jeremias. Teólogos apelidaram ele de o profeta chorão. Sei de onde que tinha tanta ainda água no corpo dele, de tanto chorar. Jeremias. Não se espantem com o que eu vou dizer para vocês aqui. Mas eu sempre faço uma aposta aqui no púlpito. Ganho uma caixa de chocolate suíço. Quem me apresentar um profeta feliz na Bíblia. Eu quero só um. Me diga qual profeta fiel a Deus, profeta de verdade, não falso profeta. Nenhum é feliz. Nós estamos falando da felicidade emocional, que a felicidade espiritual é diferente. Todas essas pessoas têm uma felicidade espiritual indestrutível, mas a vida delas emocionalmente ela é toda fustigada. Elas gemem, elas choram, elas não querem ir para outro lugar, elas se trancam, elas passam a noite acordadas. Esse Davi mesmo, diz que ele passava a noite inteira, diz que os ossos dele, a cama dele nadava em lágrimas. Os irmãos terem uma ideia. E por causa da alegria espiritual, ele dizia que na manhã viria a alegria, que era a alegria espiritual da relação dele com Deus, e não da ausência dessa relação. A relação dessas pessoas sofridas com Deus, que é a relação espiritual, é que as mantinha e que fazia elas viver até o final sem que nenhuma desse cabo da sua vida. Isso é muito importante. A segunda pregação nós vamos mostrar os níveis e a cura da depressão, que é um outro tabu. E segundo a ciência, que eu tenho o maior respeito, diz que depressão não tem cura. Mas isso fica para o segundo sermão. Aqui, por exemplo, o que a gente percebe é que isso é uma tônica em todos os homens e mulheres da Bíblia fiéis, que é o que me interessa dar ênfase aqui nos fiéis. Todos eles gemem. É raro um que não foi depressivo, é raro se encontrar. A maioria tem marcas de profunda depressão, a maioria deles. Até porque carregar a missão de Deus nas costas não é brincadeira, não. O peso que está sobre você é muito grande. Vocês querem ver uma ideia do geral? É só ler na tela vocês mesmos aí, Hebreus 11, 36. O capítulo 11 de Hebreus tem um título. Qual é o título desse capítulo 11 de Hebreus? É os heróis. Não são os que não têm fé. Eles não são heróis qualquer, eles são heróis da fé. Da fé. Mas olha o que aconteceu com eles. Olha, experimentaram o quê? Preste atenção, tem que ler com calma. A Bíblia que está dizendo, não eu, esses heróis do capítulo 11 de Hebreus, Kelson, experimentaram, Kelson. O quê?
escárnios. Aí, se quiser saber a profundidade, estuda o que é escárnio. Ser escarnecido, ser zombado, ser ridicularizado. Açoite, apanhar mesmo, assim, ó, na sua dignidade. Bateram em você, pegaram você e surraram você. Está com a boca toda estragada, 4 dentes foi embora. Você está todo complicado, com várias costelas quebradas. Ó. E até o quê? Cadeias e prisões. 37. Olha os heróis da fé aí, ó. Olha o que fizeram com os heróis da fé. Olha, Wilson, ó. Foram apedrejados. Como é que é essa segunda parte que fizeram? Alguém lembra de um aí, pelo menos um aí? Pelo menos fora da Bíblia dizem que Isaías foi cerrado. E é a esse Isaías, possivelmente, que o autor dos Hebreus está se referindo. Cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, levando um pedaço do fígado. E o herói da fé. Onde é que está a falta de fé? A Bíblia está elogiando. São todos poderosos na fé, mas olha a situação. Me diga aí, como é que é feliz assim? Você consegue ser feliz assim, desse jeito, passando por tudo isso? Agora a felicidade emocional. Não tem jeito. Essa daí vai pro ralo, mas a espiritual... Por exemplo, eles fugiram na hora do apedrejamento? Eles correram na hora de ser cerrado? Eles amaldiçoaram Deus? A alegria espiritual é indestrutível. A fé. Por isso que eles são heróis da fé. Eles têm confiança em Deus. Mas eles gemem todo dia, às vezes não dormem direito. É um problema, Marco Aurélio. O sofrimento emocional. É um problema. Por onde é que eles andavam, Diaconisa? Apartamento ali na beira-mar de Lisboa. Olha aí. Igual Davi, ó. Vestido de peles de ovelhas e de cabras, como João Batista, que morava no deserto. Jesus tinha um apartamento, é isso? Desamparados, aflitos e maltratados. 38. É bonito isso aí, né? A gente olha uma pessoa com depressão, a gente despreza. Uma pessoa deprimida para a gente não tem muito valor porque ela não vai mais produzir, na nossa opinião. Essa pessoa precisa ter fé em Deus. A gente já julga. Mas esses homens que passaram por tudo isso, na verdade, eram os homens mais dignos. Eles não eram dignos de quem não entende a fé deles. Mas a Bíblia Sagrada está dizendo que, na verdade, era o mundo que não era digno deles. E que a dignidade deles era muito grande diante de Deus. Eram errantes pelo deserto. Não tinham direção. E pelas covas, pelas cavernas da terra. É o Evangelho. Toda vez que eu tento ajudar uma pessoa com depressão, o meu alvo é o alvo do Evangelho. Ela seguir. Infelizmente, eu contei para vocês uma história logo que eu cheguei aqui, que eu lutei 1h30 no relógio, a 60 quilômetros daqui. E meia hora depois que ele saiu, ele foi embora da vida. É uma sensação absurda de impotência. Mas a maioria, graças a Deus, que quando dá tempo ainda, ó, eles conseguem entrar o Evangelho neles. O Evangelho vai entrando, a vida vai entrando. A pessoa pode até gemer muitos anos, mas ela vai concluir a carreira e guardar a fé. Cheio de choro e de planto e de dores. Ela vai chegar lá. Ela vai conseguir. O Evangelho nos carrega. Deus nos carrega. Deus é Deus. É que a gente é fruto de uma mentalidade moderna que diviniza a euforia, o êxtase. Nós gostamos da catarse. Desde Adão, me digam. Me respondam, por favor. Quando foi a era que teve mais tecnologia a ponto de reunir milhões de pessoas num lugar e o cara está com um microfone ali num palco a 2.000 metros e eu consigo ouvir pelas caixas, pelo negócio que eles põem. De repente está todo mundo pulando e fumando droga e se prostituindo nas raves. Reúne numa praia 5 milhões para soltar fogos e está todo mundo se comunicando.
Terminou aquele negócio, pronto. Passou o uísque, passou a droga, passou a cocaína, está lá aquele caos. Menina toda imunda, foi abusada por 4, 5, 10, 15. Uau! É a era da catarse enlatada, da alegria falsa, da euforia fabricada, dos posts plásticos, dos truques que os filtros do TikTok produzem magicamente. Não é você, mas você põe lá e você tem aquela satisfação, porque de repente num toque de mágica do TikTok você ficou bonitona. Aff, vivendo de forma falsa e acha isso bonito. Eu sei que eu sou um pastor intragável nessa área. Eu sei o mal que essa geração está passando, mas poucos me escutam. Às vezes eu tenho a sensação de que estou pregando num deserto. É a era da vida purpurina, da vida maquiagem, da vida fake. Deus sabe, e eu sei que Ele sabe. Eu sei que Ele sabe que eu sei. De todos os contatos que eu tenho com as pessoas de vários lugares do mundo, que Ele me dá esse privilégio. Que me ligam e me procuram, porque eu acho que Deus sabe que eu vou falar a verdade para elas. Eu vou falar com amor. Eu vou ter respeito por elas. E tenho, acho que alguns de vocês já são testemunha disso. Eu falo isso para a glória de Deus. Mas Ele sabe o quanta gente deprimida Ele sabe que eu conheço. E que é a maioria. Alguns estão surtando, literalmente. Eu cheguei em casa assim, quase que levantar a pessoa. E não tem força nenhuma. Uma confusão imensa na cabeça. Sem direção nenhuma. E eu quero terminar dizendo assim, se os exemplos bíblicos que eu ofereci aqui não são suficientes para lhe convencer, você acha que depressão é falta de fé ou falta de Deus? Então tá bom, olhe por exemplo de Jesus. Ele não tinha pecado, não fez escolha errada nenhuma que lhe causasse sofrimento. Não tem um versículo na Bíblia que diga que os sofrimentos de Jesus, que são incomparáveis com qualquer outro desses sofrimentos que aqui estamos citando, não tem um texto que diga que 1% da dor dele foi por causa dele. Escolhas erradas dele. Por outro lado, ninguém carregou no seu próprio corpo tanta tranqueira dos outros. Tanta dor dos outros. Tanta confusão dos outros. Tanto surto dos outros. Tanta loucura dos outros. Tanta imoralidade dos outros. Tanto pecado dos outros. Nossos, em verdade. No seu próprio corpo. Como que vocês acham que isso reverberou? Qual o efeito disso no corpo de Jesus? Vocês acham que ele sentiu? Isaías o chamou de homem de dores. Que sabe, conhecimento real, sabe o que é padecer. Sabe o que é padecer. Desde pequeno, ele não teve paz. Essa paz aqui de baixo, porque ele veio com uma missão. Herodes queria fazer com ele desde pequeno o quê? Não é só que Jesus é da raiz de Davi. Davi que andava de cova em cova sendo perseguido. Os heróis da fé andavam de cova em cova sendo perseguidos. Jesus tinha que sair de Belém, correr para o Egito, volta para cá. Não, já não volta para Belém, porque lá eles vão pegar, porque os pais estão revoltados, porque mataram os filhinhos dele lá. E se você for voltar para lá, vão dizer assim, olha, ele, mataram nossos filhos por causa dele, vamos pegar ele. Vai para Nazaré. Meu amigo, a Bíblia diz que ele não tinha onde recobrar a cabeça. Um dia desse eu preguei aqui que ele tentou fazer um retiro em Sidom, porque os judeus andavam perseguindo ele o tempo inteiro para matar, mas ele não conseguiu descansar porque a mulher cananeia não deixou. O tempo inteiro carregou em si. Olha o que ele mesmo diz em Mateus 26, 38. É ele falando, não eu, a minha alma, olha, a alma.
está cheia de tristeza até a morte. Até a morte, não teve mais. Não teve assim um final de semana de alívio. Ah, eu vou agora ver a neve na Serra da Estrela. Ah, eu vou em Paris. Não, Jesus não teve isso. A minha alma está entristecida, Alice. Até a morte, não tem mais folga para ele. Ele vai morrer sentindo essas dores, a alma angustiada, angústia. E no último ato ele grita, no 27:46, Deus meu, eu estou só. E o Senhor me desamparou. E eu entrego para o Senhor o meu espírito, foi para isso que eu vim. Em nenhum lugar das Escrituras aparece Jesus rindo. Jeremias rindo. Abraão rindo. Ah, o pastor está pregando tristeza. Não, estou pregando a verdade. Na outra mensagem, como é que resolve isso? Porque eles conversavam com Deus, essas pessoas. E Jesus conversava com seu pai o tempo inteiro. Vocês sabiam que Jesus só cantou uma música na vida dele? Asaf era o chefe da música, depressivo. Mas isso por causa dos pecados dele. Mas Jesus não. Mas carregou tudo, como eu disse. Cantou uma vez um hino. Vocês sabem como é conhecido esse hino? O Cântico da Agonia. Sabe que horas que Jesus cantou essa música? Evangelho, você que ensina as crianças. Depois que ele deu o pão e o vinho aos discípulos. E antes de dar o pão e o vinho, numa espécie de pré-ciência, porque já conhecia as profecias, ele disse assim, olha, vamos me pegar, vamos me moer, vamos me esfolar, vamos me matar. Pegou o pão, a Vanessa partiu e deu. Pegou o vinho na taça e o deu. Aí Marcos diz no capítulo 14, depois cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. A única vez que Jesus cantou um hino é um hino de agonia, o Cântico da Agonia. Eu concluo, irmão, dizendo assim, ó, a depressão dos seres humanos, e principalmente que eu estou falando para cristãos, dos cristãos, não tem nada a ver com falta de fé em Deus, é apenas mais uma doença perigosa, como tantas outras perigosas. Você não chega para uma pessoa que morre de cancro e diz assim, você não tem fé? Você não está tendo uma boa relação com Deus. Uma pessoa que tem problema de insuficiência renal, você não chega dizendo, para de... Você tem fé. Mas para depressão a gente fala. A depressão é como qualquer outra doença, ela é química. Isso falamos na próxima, nos níveis de depressão. É como uma doença homeopática. Vamos ver. Seu fígado está doente. Mas nenhum irmão tem coragem de chegar para você e dizer assim, isso é falta de fé, o seu fígado está doente. Ah, eu tenho que tirar a minha o quê? Meu nome lá que você tirou, Denise? Minha vesícula. Alguém chegou para você e disse assim, olha, essa vesícula que está te atormentando é falta de fé. Mas pode acontecer de um irmão, se você tiver com depressão, dizer assim, tenha fé. Pode acontecer. Acontece. É como um cancro. Fibromialgia, lúpus, infarto, derrame. O que essas doenças têm a ver com fé? Nada. Fazem parte do mundo caído. Nosso corpo foi atingido pelo pecado. Qualquer um de nós pode pegar. Meu pai morreu de câncer no pulmão. Mamãe morreu de câncer no pulmão. Você precisa ver a fé da minha mãe. Vá no norte do Brasil. Pergunte lá quem é a Irmandade. Pergunte. Ela morreu chorando de não respirar direito. Minha irmã Lecina. Pergunte quem é a minha irmã Lecina no norte do Brasil. Morreu de câncer no pulmão. E a minha irmã Iracema acaba de morrer também com câncer no pulmão. Pergunte quem é a minha irmã Iracema lá no norte do Brasil.
Pergunte se elas não tinham fé, se elas não serviam a Deus. Veja o testemunho que elas deixaram. São doenças, no nosso caso aqui, e eu trato de um aqui na bexiga, que graças a Deus até agora desapareceu, né? Mas ninguém vai dizer pra gente que a gente não tinha fé, que a gente não tem Deus. Agora, a depressão a gente faz isso. A gente diz que é falta de fé. A gente julga as pessoas. A depressão mata com qualquer uma dessas doenças, tá? Então, meus irmãos, se a gente não entender isso a tempo, de fato, agora eu concluo. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Ó. Se você não entender isso agora, conforme o Evangelho explica, a velhice vai chegar. Escute bem, por favor. Se você não entender esses temas importantes para poder Deus usar você para edificar as pessoas, a velhice o fará. Porque ninguém aguenta viver a vida com essas complexidades todas que ela traz para nós sem entendê-las. A maioria da nossa cabeça ficar bacana é quando a gente entende as coisas. Se você morrer não entendendo algumas coisas sobre a vida e a morte, sua velhice será um horror, porque você vai morrer com muitas interrogações, falando coisas que não são. Você não pode descer ao mundo do silêncio com ignorância sobre a vida e a morte. Pelo menos são os dois grandes blocos da nossa existência. Como é que isso se processa? Porque a ignorância sobre a vida e a morte atrapalha a missão que Deus nos deu. Você tem uma missão. A sua missão é gerar vida, mas um dia a pessoa vai morrer. Então, se você não tem uma visão correta sobre aquilo que tira a minha vida, porque eu a tenho, por isso eu posso perdê-la, e você está aí para me ajudar, porque Deus te levantou e te salvou para isso, para ser um agente da minha salvação enquanto eu vivo, gerando vida espiritual em mim, enquanto eu tenho a biológica. Se eu não entendo esse processo e começo a olhar você, o que está acontecendo com você, e te julgar de forma errada, e usando ainda o nome de Deus, se você não entender agora, a velhice vai chegar. A velhice vai chegar. Se você insistir em não tratar a vida como ela é, em negar a realidade, a velhice vai chegar e ela é esmagadora. Você alcançará a sabedoria agora ou na velhice. Ah, vai. Você vai chegar à velhice com sabedoria ou com tolice. Com força mental, que é fruto da sabedoria, ou com impotência. Velhinho assim, tudo lascado, tudo doente. Eu conheci um velhinho no Brasil que ele era tão cheio de ódio que se uma criança passava, ele tinha a bengalinha, ele fazia questão, quando a criancinha passava correndo, ele colocava a bengala, a criança caía. Tanta maldade no coração. Chegou a velhice sem sabedoria, cheio de rancor, acusando, julgando, nem parecia crente mais. E não era doença mental, era problema no coração mesmo da pessoa. Porque não quis entender agora, enquanto as faculdades mentais, enquanto o Espírito Santo está atuando e está dizendo assim, olha, você ainda está no seu tempo de ser uma missionária e um missionário. Eu quero usar você nesse mundo. Compreenda logo isso aqui. Que eu quero usar você como bênção para edificar os outros. E aí o Espírito Santo vai falando contigo agora, em que você ainda escuta um sermão inteiro, tem paciência de me ouvir por 45 minutos. Às vezes eu prego 1 hora, né? Não sei. Então, uma experiência real com Deus, gente. Ó, atenção, hein? Não fica pensando que tua experiência com Deus é diferente desses homens aí, ó. Dessas mulheres que eu citei na Bíblia. Não, não queira isso não, ó. A sua experiência com Deus é diferente da sua experiência com os homens. Deus, os homens te dão ansiolíticos. O médico te dá Benuron. Deus não te dá Benuron. Deus não te dá ansiolítico. Você toma alguma coisa, você faz uma terapia para se sentir melhor. Deus não é terapia. Grava essa daí, ó, para a gente orar. Se você quiser ser salvo mesmo, usado por Deus, você
tem que ter uma experiência com Deus. As experiências reais com Deus nem sempre são de alívios, de relaxamentos, de pulsação cardíaca equilibrada. A experiência dos homens e das mulheres com Deus na Bíblia pode deixar você mudo, como aconteceu com Zacarias, pai de João Batista. A experiência real com Deus pode deixar você transformada numa estátua de sal, como aconteceu com a mulher de Ló. A experiência real com Deus pode deixar você caído por um período, como aconteceu com João ao ver o Apocalipse. A experiência real com Deus pode fazer você praticamente enfiar o seu rosto na terra e não ter força para se levantar, como aconteceu com Pedro, Tiago e João na transfiguração. Ao ver a glória de Deus, foi preciso Jesus dizer assim: levante-se, não tenha medo. É só depois dessas experiências fortes, de pavor, como Isaac, que ficou com medo de Deus, até entender que aquilo ali era algo profundamente grande e profético, do qual ele estava participando, e que ia dar a raiz dele no Salvador da humanidade, ele sofreu muito. Então não tenha medo dos medos. Não tenha medo quando você sentir o negócio arrepiando aqui por dentro, assim, ó. Tem umas inseguranças. No próximo sermão, a gente vai mostrar, vamos tentar quebrar um tabu, porque a ciência diz que a depressão não tem cura. Primeiro, alguns níveis. Assim como já nasce com algum probleminha hereditário que vai passar de um pai para filho, há crianças que já nascem com depressão. A pessoa nem teve tempo de fazer uma escolha, de errar, e já está toda lascada, toda desordenada. E como é que isso pode ser resolvido? Segundo o Evangelho de Cristo. Vocês podem pensar, Deus, tá? Deus eu nem discuto, ele até ressuscita morto. Já adianto que remédio não cura, mas ajuda. Psicoterapia não cura, mas ajuda. Mas tem um elemento que está dentro de você, que Deus usa para fazer você atravessar as piores depressões da sua vida firme, indestrutível, até descer ao mundo do silêncio e dizer como Paulo: acabei a carreira, mas guardei a fé. Amém?